Eu vou trazer o meu tema e o que acontece? Essa semana, o STF, na verdade não nessa semana, mas no final da semana passada, o STF proferiu uma decisão espetacular, com repercussão geral e muito importante. É uma decisão que eu tenho certeza absoluta vai repercutir nos concursos públicos, vai repercutir na prática diária. E o interessante é que é uma decisão que tem... Porque a gente fala de CPI, a CPI ela não atinge 99% da população. Quem participa e quem é investigado é uma parcela ínfima da população. Isso que eu vou falar interfere na vida das pessoas, das famílias. O que acontece? Nós temos no Código Civil a chamada separação obrigatória de bens, que é prevista lá no artigo 1641 do Código. E uma das hipóteses em que o Código Civil obrigava as pessoas a adotarem esse regime da separação obrigatória é quando um dos cônjuges ou companheiros, ou ambos, possuem mais de 70 anos. Ou seja, a pessoa quer se casar ou quer constituir união estável, pela redação literal do Código Civil, se essa pessoa tiver mais de 70 anos, ela não pode escolher o regime de bens. Ela é obrigada a se casar pela separação obrigatória. É uma separação que ela já é relativizada jurisprudencialmente, mas ainda assim tem efeitos práticos concretos, como, por exemplo, a pessoa que sobrevive em caso de morte não é herdeira da outra. Ponto. É uma exceção feita pelo Código Civil. E é interessante que a redação literal ela é assim até hoje. Só que semana passada o que o STF disse? Olha, decisão com repercussão geral. A separação obrigatória para os maiores de 70 anos, ela não é mais obrigatória. Essas pessoas que quiserem se casar ou constituir união estável com mais de 70 anos podem afastar esse regime por escritura pública e escolher o regime de bens sob a égide do qual querem se casar. Ou seja, se um sujeito de 70 anos quiser se casar com uma novinha de 20, ou uma senhora de 70 anos quiser se casar com um rapaz jovem de 30, ou se duas pessoas idosas quiserem se casar com mais de 70 anos, elas podem afastar essa separação obrigatória e optar pelo regime de bens que quiserem. Eu vou ler o trecho do próprio resultado do STF, ele é bem sucinto. Esse informe é do STF, a gente até disponibiliza depois. O STF definiu que o regime de separação de bens nos casamentos de uniões estáveis, envolvendo pessoas com mais de 70 anos, não é obrigatório. Por unanimidade, os ministros entenderam que a obrigatoriedade ainda prevista no Código Civil desrespeita o direito de escolha das pessoas idosas. O colegiado considerou que, caso a pessoa com mais de 70 anos queira se casar ou fazer união estável em outro regime, como comunhão de bens, por exemplo, é necessário manifestar esse desejo por meio de escritura pública firmada em cartório. Também ficou definido que pessoas acima dessa idade, atualmente casadas ou em união estável, podem alterar o regime legal, mas para isso é necessária autorização judicial no caso de casamento ou manifestação em escritura pública em caso de união estável. Nesses casos, a alteração produzirá efeitos em relação à divisão do patrimônio apenas para o futuro. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão será aplicada para todos os processos semelhantes que estejam em andamento nas demais instâncias da Justiça, e é o tema 1236 do STF. Quer comentar, Gui? Ô Diego, eu ainda continuo coçando a goela aqui. Porque tem tanta coçando coisa. O quê? A goela. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Você calma, Moreno. A dicção tá ruim, mas foi a goela. Mas dá vontade de falar muito sobre isso. Eu entendi coçando a ruela. Não. Não é. Eu esqueci de comentar. Não tem nada a ver com a ruela. Sabe por quê? Eu esqueci de comentar, gente. Só fazer um parêntese aqui. Um parêntese. Vai, Coçador. Faça seu parêntese aí, Coçador. O Hélio falou de ruela, eu lembrei disso. Esqueci de comentar, gente. Mas estamos na semana pós-clássico, e aí um beijo para o Diego, um beijo azul,
aniversário. Fecha o parênteses que o tema é importante, porque é o seguinte, o direito de família modificou tanto, é por isso que o direito varia mesmo no espaço e no tempo, né? A mulher era considerada incapaz antes do código anterior, de 16, ela não podia votar até quase metade do século XX, ali, mais ou menos em 34, enfim, não podia divorciar, né? Não tinha o divórcio até pouco tempo. Assim, o direito de família era conhecido somente a família natural, consanguínea. A gente tem um artigo no Código Civil que fala a família civil, ou seja, a não natural consanguínea, né? a de outra origem, que pode ser até unipessoal, aquela pessoa viúva ou solteira. Então, o direito de família varia tanto, exatamente para a gente chegar numa teoria de justiça mesmo, chegar no que é realidade. Eu fico pensando assim, o porquê, o fundamento da separação legal, porque há o regime, aí a galera, o regime de separação convencional, essa sim, absoluta, ou seja, a pessoa escolhe mesmo a separação, mas e o separação legal, que era uma imposição legal de um idoso, antigamente era 60 anos, agora 70, a partir de ali de 2010, salvo engano. Em 2010 também veio uma emenda tirando a culpa no divórcio. Ô, gente, não tinha nada pior do que falar, me traiu, colocar isso nas petições, a gente ter que ler isso, expor a vida, a intimidade da pessoa. Então, isso foi uma outra revolução que eu considero. O primeiro episódio, o Diego falou da reforma do Código Civil, talvez essa seja um ponto que vá ser reformado no Código Civil, que é o da separação legal. Porque é o seguinte, se um idoso hoje de 70 anos tiver com um novinho ou com uma novinha e tiver o dolo de aproveitamento, o Hélio falou que haja o dolo de aproveitamento, que coisa legal. Que coisa legal da Ruela, aproveitem a Ruela. O dolo de aproveitamento tem que ter e o Estado não pode interferir nisso. Não pode, tá aproveitando o dolo de a gente, no escritório, passa tanta gente que divorcia, novinho, que divorcia rápido, que eu acho que quem tem razão, senso, é o idoso de 70 anos e não o novinho de 20 anos. Então, assim, eu achei muito boa, não achei que o STF promoveu, aí um ponto polêmico, né? Foi um ativismo exacerbado do STF, acho que houve uma interpretação sistêmica mesmo do ordenamento jurídico, ao falar da dignidade da pessoa humana, ao considerar, hoje, com a mudança no Estatuto dos Deficientes em 2015, o deficiente, inclusive mental, deixou de ser absolutamente incapaz. Deixou de ser. Ele é relativamente incapaz. Mas o idoso de 70 anos, em plena condição, ele é incapaz de decidir? Ele é obrigado a ficar na separação legal? É imposto isso? Não, assim, então eu achei devido e termino a minha fala. Eu não sei se já ouviram falar do poeta Roberto Gomes Bolanhos, que falava assim: se você é jovem ainda, amanhã velho será, ao menos que o coração sustente a juventude que nunca acabará. Existem velhos de 80 e pouco, existem jovens de 80 e poucos anos e velhos de apenas 26. O Barbosinha. Roberto Bolanhos. O Barbosinha. Isso aí dá mandar um abraço. Guilherme, Diego, eu mandei um beijo aqui, foi para Diana que passou. Foi. Não, mas eu achei que tivesse sido para mim, cara. Fiquei até feliz. Não, embora vocês também, em segundo plano, sejam merecedores, meus caros. Pessoal, um abraço para a Diana aí, ela deve estar escutando a gente também. Os ouvidos. Né? eu ouvindo vocês dois, com relação a essa decisão do Supremo,
tribunal, me fez lembrar, entre velhos e novinhos, alguns acontecimentos jurídicos. Há muitos anos atrás, quando eu advogava em Inhapim, capital intelectual do mundo ainda, no comecinho da minha advocacia, eu estava indo para Piúma. Pensa num jovem advogado indo para a praia. Piúma, num golzinho, ventilador, olha só, vê hélice de ventilador. Aí, colchão, que troço. E eu estava pronto para ir para Piúma em pré-feriado. Tipo uma semana dessa, chegou um casal querendo divorciar. Novinho, sem filhos, na casa. E eu, doido para ir, cara, eu já estava indo para a praia. Eu fui lá, atendi, falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês vão para casa, pensa direitinho, porque o juiz vai perguntar isso mesmo, a lista dos documentos está aqui, semana que vem vocês voltam. E acabou que eles não voltaram, e um belo dia, a minha sócia chegou e falou assim, tem um senhor aqui na porta, querendo falar com você, não quis entrar não, eu falei, tá. É aquele momento de escritório que você não tem cliente direito, então você fica sabendo quem é, né? Você não sabe. Chegou o sujeito, o Guilherme perguntou assim, o senhor, que é o Hélio? Sim, sou. O senhor é padre? Não. Gostou? Não. Você não gosta de dinheiro, então, não, né? Gosto. Então, quando a pessoa vier aqui no seu escritório para divorciar, você tem que divorciar, você tem que dar conselho, não. Era o pai da moça que estava doido para divorciar, e essa divorciar. Rapaz, eu sou danado para aconselhar divorciantes no escritório para evitar começar o serviço e ter que abortar. E na hora que o Guilherme falou do Twitter, que agora é X ou X, a minha avó paterna ela tinha um carrinho de hambúrguer depois que aposentou e não sabia escrever mal o português, que dirá inglês entender. E uma vez construiu o cardápio dela. Ali no bairro Novo Cruzeiro, construiu o cardápio dela. Quem construiu foi o meu tio, que tinha morado nos Estados Unidos na década de 90 e veio todo mitidão, que não sei o que, construiu o cardápio. Chegou um sujeito uma vez e falou assim, Dona Luzia, me dá aqui olhando o cardápio, me dá um ex-burger, bacon, plus gold, master, tudo. Ela olhou, o quê? Ex-burger, plus gold, master, bacon, tudo. Ela fez aquilo que ela imaginava. E o camarada abriu aquilo, Diego, olhou e falou assim, Dona Luzia, grossa, igual papel de embrulhar prego, olhou, isso aqui não é o meu X, egg, bacon, master, burger, tudo, não. Aí ela olhou pro camarada e falou assim, o meu é assim. Se você quiser. Então, o meu é assim. Pois muito bem.